Olá, meu amigo, olá, minha amiga, sejam muito bem-vindos à aula número 1 da temática de Biologia Evolutiva dentro da disciplina de Ciências e Biologia da instituição Bethel Educacional. Você vai perceber que esta aula ela é fundamentada no início do capítulo 5 da apostila da disciplina de Ciências e Biologia aí que você tem em suas mãos, tá bom? Esse conteúdo, né, ele é elaborado, então, para quem não é aluno da instituição e está acompanhando de alguma forma, né, para formação básica em ciências, tá, pessoal? Então, ele não é um conteúdo tão aprofundado, né, que não faz uso de técnicas e também não explica conceitos, principalmente relacionados aos experimentos de modo tão complexo. Entretanto, as ideias mais gerais e as questões intrínsecas extremamente necessárias para o entendimento dessa temática, elas são de fato apresentadas, tá bom? É válido destacar que você está tendo aula aqui comigo, né? Victor Augusto, sou doutor em Ciências da Saúde, pós-doutor em Bioengenharia e Anatomia Humana e graduado, de fato, em Biologia, né? É um prazer aí recebê-la. Eu espero que você desfrute desta aula e possa desenvolver um conhecimento bastante sólido no que diz respeito a essa temática. Então, como essa aula está organizada, meu caro amigo e minha cara amiga, né? Qual é o conteúdo programático dela? Inicialmente teremos a introdução, onde falaremos sobre a teoria da geração espontânea. Na sequência falaremos de Francesco Redi, de Nidhane Spallanzani e de Louis Pasteur. Esses todos pesquisadores, e também você verá que Aristóteles, no que diz respeito a essa teoria da geração espontânea, foram fundamentais para o entendimento e o progresso dos estudos no que diz respeito ao segundo momento da aula, né? A origem da vida, evidentemente que de perspectivas científicas, aqui não pretendemos discutir nenhum assunto que não seja puramente científico e no que diz respeito à temática de biologia, tá bom, pessoal? Então, na sequência aí, estudaremos os eventos e as teorias derivadas de Louis Pasteur e o que veio junto dele e após a ele aí no que diz respeito a essa temática. Depois, panspermia cósmica, evolução química, os experimentos de Miller e de Urey e processos nutritivos dos primeiros seres vivos, né, ou do primeiro ser vivo. Será que ele tinha um processo heterotrófico ou autotrófico, né? Para finalizar, exercícios e mapas mentais, tá bom, pessoal? Então essa é uma aula introdutória, né? É o conteúdo número 1 dessa nossa frente dentro da disciplina e eu peço que, caso você tenha dúvidas, né, não hesite em tirá-las, né? Pergunte-me, por favor. Será de grande proveito não só para você, mas também para os seus colegas. Então, inicialmente, é muito importante compreender que a geração espontânea é uma das teorias que foi mais bem aceita durante muitos anos. Ela foi inicialmente cunhada e muito bem desenvolvida, né, no que diz respeito às explicações que eram possíveis para a época, né, pessoal? E isso é válido eu já explicar para você neste momento. Quando dizemos para a época, é que este senhor aqui, que nós chamaremos eles de Aristóteles neste momento, é uma ilustração, é uma caricatura, aqui um desenho dele, vamos dizer assim. Aristóteles, no período em que ele viveu, não tinha o conhecimento técnico e científico que nós temos hoje. Você deve compreender isso com uma facilidade tremenda. Ele não tinha iPhone, ele não tinha um Galaxy J7, né? Eu acho que nem é esse mais o mais atual, mas você compreende o que eu quero dizer. Ele não tinha um Xiaomi para fazer as buscas dele na internet, enfim. O que Aristóteles tinha era basicamente, né, um conhecimento fundamentado pela observação, tá, pessoal? Então ele observava os fatos, observava o desenvolvimento de situações e a partir dali ele tentava, né, estabelecer hipóteses e essas hipóteses eram testadas dentro também das suas limitações, tá bom, pessoal? E
E aí Aristóteles, como um bom pesquisador, né, um bom filósofo na ocasião, ele desenvolveu o princípio, né, a ideia de princípio gerador da vida, né, pessoal, que foi também conhecida como a teoria da geração espontânea ou a biogênese. Essa teoria, ela acreditava, então, que seres poderiam surgir a partir de matérias que não possuíam vida. Por exemplo, moscas poderiam surgir a partir de excrementos ou a partir da carne, né? Evidentemente que esta carne é num processo de putrefação. É fato que é uma teoria hoje um tanto quanto, né, engraçada, digamos, para nós que temos um conhecimento científico já bem mais estabelecido que na época de Aristóteles. Entretanto, deva você compreender que este senhor, né, este grande pensador, ele não tinha outras ferramentas que não sejam a observação e a anotação dos processos inerentes daquilo que ele observava. Então, de fato, ele observava que a partir de uma condição de putrefação, moscas surgiam. Então, ele acreditava que aquele processo, né, na qual a morte, né, ou melhor dizendo, o estado de putrefação de uma determinada carne, de uma determinada condição ali orgânica, fazia com que surgissem moscas, ou seja, moscas surgiam a partir de algo que apodrecia, né? Ou às vezes das fezes de alguém. Esse fato, ele não levava em consideração, por exemplo, que houvesse um processo relacionado ao surgimento da vida a partir de outra vida, tá, pessoal? Isso é um ponto muito importante que você deve levar em consideração. Aristóteles e os precursores dessa teoria da geração espontânea acreditavam fielmente de que para surgir a vida não era necessária outra vida. Poderia-se então surgir vida a partir de algo que não obtinha vida, né? E esse algo ele era capaz então de oferecer um princípio gerador da vida, né? Uma matéria ativa que daria vida a uma nova condição. Tá? Então, basicamente, esse princípio gerador da vida era como se fosse um fluido. Evidentemente que eles não conseguiram observar esse fluido porque ele não existe, né? A vida só surge a partir de outra vida, a gente sabe muito bem. Mas em perspectivas históricas deve ser comentado isso. E aí um outro fato muito interessante, né? Por exemplo, já nos anos 1500, ó, observe aqui, ó, 1579, 1644, né? Foi o tempo que Jean-Baptiste van Helmont ele viveu. Este senhor aqui, este pesquisador, ele acreditava, por exemplo, ainda dentro dessa geração espontânea, ó, muito tempo depois, hein, pessoal? Aristóteles, ele viveu, né, 300 anos antes de Cristo, tá? Esse aqui é 1500 anos após Cristo, ou seja, olha o quanto tempo acreditou-se, então, que a vida surgia a partir de uma geração espontânea, né, pessoal? Este senhor, então, ele acreditava fielmente que se você juntasse camisas no caso, né, naquela época era camisas suadas de homens com o trigo, surgiriam ratos, né? Então, basicamente, ele acreditava que se juntasse a camisa suada dele com esse trigo, né, então se ele fizesse essa união, surgiriam ratinhos. Essa também é uma ideia incabível para nós que hoje em dia temos acesso à ciência de modo muito diferente. Mas leve em consideração, novamente, eu peço aí que você lembre-se disso, que nesta época também não havia, né, a condição de uma observação tão aprofundada, tão detalhada, né, como nós temos hoje, tá? E ele de fato observava, né, que após unir camisetas suadas com o trigo, alguns ratos surgiam de fato, né? Mas é claro que não surgiam porque o trigo ganhou vida a partir dessa relação com o suor humano. Eles surgiam porque o trigo ele emite, né, ele tem a capacidade aí de inalar alguns cheiros que o rato consegue sentir e até lá para se alimentar, né? Evidentemente que isso não pressupõe que o trigo ganhou vida e se transformou num rato, né? Isso é bem óbvio hoje. Entretanto, naquela época, ele desenvolveu, a partir também desse respaldo da geração espontânea, essa possibilidade. Pessoal, é válido destacar, né, que a geração espontânea, né, essa teoria de que a vida surge a partir de algo que não tem vida, né, ou seja, a partir de uma casca de ovo, a partir de um trigo,
que já está colhida, enfim. Ela agradava muito os princípios religiosos da época, né? E esses princípios religiosos, eles eram também muito entendidos pelos pesquisadores, que a grande maioria provinha, né, de estudos religiosos, tá? Para você ter uma noção, um dos grandes desenvolvedores aí da biologia evolutiva, das teorias que a gente vai estudar ao longo das aulas, Charles Darwin, ele estudou, né, para ser um religioso anglicano, né, pessoal? Ou seja, uma pessoa de extrema religiosidade, né? Entretanto, a partir das observações futuras, eles verificaram que a geração espontânea era uma teoria que não tinha tanto mais embasamento, porque eles passaram a observar outros fatores. Mas olha, para você ter uma noção, né? Essa teoria da geração espontânea, né, do princípio gerador da vida, foi também estudada por William Harvey, né, que foi um grande médico, né, pessoal, que desenvolveu também um estudo a respeito da circulação dos organismos, René Descartes, né, que foi um grande filósofo, e ninguém menos que Isaac Newton, né, que está para ser considerado aí por muitos, inclusive por mim, o maior cientista de todos os tempos, né, pessoal? Então, foi sim uma teoria muito estudada, muito pesquisada, e durante esse muito tempo acreditou-se nela, tá, pessoal? Entretanto, né, os avanços aí, eles começaram a partir desse estudo aqui, ó, de Francesco Redi, né, esse senhor aqui, na qual ele passou a observar, né, a partir dos seus experimentos em que ele fervia caldo. Essa ilustração ela não está bem fiel, né, pessoal? Ele fervia caldo de carne, né, pessoal? Ele fervia a carne até virar um caldo, digamos assim. E aí alguns frascos ele tampava e outros ele deixava aberto. Ele percebeu que os que ele deixava aberto, ele inevitavelmente tinha o surgimento de larvas e moscas. E o que ele tampava, isso não acontecia, tá? Então ele passou a descrever que, de fato, né, o surgimento da vida aparentemente tem relações além apenas da questão de surgir a vida a partir de um princípio inanimado, né? A partir de algo que não tem vida, porque ambos eram líquidos oriundos de carne, né? Ambos eram líquidos oriundos da mesma matéria-prima. Entretanto, a única diferença era a presença do ar aí entrando frequentemente. É fato que ele não lacrou, tá, pessoal? Ele deixou fechado com gaze, né? O gaze, ele permite a entrada do ar. Entretanto, ele não permite a entrada de micro-organismos, né, de tamanho um tanto quanto considerável, né? Então, isso foi um dos fatos aí que Redi observou inicialmente, tá? Outros pesquisadores, como Nizzi-Ham e o italiano Spallanzani, eles perceberam o seguinte, né? Nizzi-Ham e Spallanzani, eles tinham uma discussão entre eles que era o seguinte, ó. Nizzi-Ham fervia o caldo de carne e ele deixava exposto, né? E ele percebeu que ao deixar exposto, outras micro-organismos se desenvolviam, porque evidentemente que o ar contaminado penetra aqui no tubo, né, e há o desenvolvimento aí de micro-organismos, né, o desenvolvimento da vida. Spallanzani, por sua vez, fervia com o frasco fechado e mantinha-o fechado, e isso não permitiu o desenvolvimento de micro-organismos. Então começou-se a perceber, então, que para o desenvolvimento de micro-organismos algum fator era necessário, né? Por exemplo, o ar, né? E aí eles começaram a perceber que o desenvolvimento de micro-organismos não é diretamente relacionado à matéria inanimada, mas sim a outros fatores. E aí veio este maravilhoso pesquisador aqui, que no período em que ele fez o seu estudo, ele estava interessado em ganhar um prêmio também, né, da Academia Parisiense, né, de Ciências, na qual ele tinha um prêmio bastante substancial, né, bastante interessante para ele na época, e ele desenvolveu um estudo baseado, né, nas anotações de Francesco Redi e também desses outros dois pesquisadores aí, e é claro, de outros grandes nomes da época. E o que esse senhor aqui, ó, Louis Pasteur, ele fez, né? Ele ferveu o mesmo caldo nutritivo de carne, né? E deixou, a partir ali do recipiente, uma extremidade curva na qual era possível a entrada do ar.
Porém, os micro-organismos, né, porém as bactérias, a sujeira que vem junto com o ar, vamos dizer assim, ela ficava acumulada aqui, ó. Compreende? Ela ficava acumulada aqui. E ele percebeu que o fato dela se acumularem aqui deixava o líquido estéril, ou seja, sem o desenvolvimento de vida. Entretanto, se ele fizesse o mesmo processo e quebrasse aqui, o ar entrava diretamente em contato com o líquido e havia o desenvolvimento, né, o crescimento microbiano. Você deve compreender, então, que esse processo aqui, ele ocasionou uma revolução na medicina. Por quê? Essa revolução na medicina passou a levar em consideração a necessidade de lavar as mãos e esterilizar adequadamente e manter em ambientes limpos os apetrechos, as ferramentas, né, os equipamentos, todos os utensílios utilizados pelos médicos, cirurgiões, os dentistas, os enfermeiros, os auxiliares de tudo isso, né, durante o processo ali de intervenção cirúrgica. Por quê? Ele conseguiu descrever de modo bastante sucinto que o fato, né, de você esterilizar algo está diretamente relacionado no contato daquele algo com outras superfícies potencialmente progenitoras de micro-organismos, né, pessoal? E esse fato é muito curioso, porque hoje em dia a gente vive numa condição pandêmica e você deve perceber com bastante facilidade que, caso você encoste numa determinada superfície, a sua mãe, o seu pai, alguém que gosta muito de você recomenda, olha, é recomendado que você passe álcool em gel na mão, né? Por quê? O álcool em gel ele tentará esterilizar novamente ali a sua mão porque você encostou em alguma superfície potencialmente, digamos, né, detentora ali de micro-organismos patogênicos, vamos dizer assim. Aqui a gente tem uma bela pintura na qual o indivíduo ele teve uma parte do braço devidamente removida, porque provavelmente foi acometido por um processo infeccioso de micro-organismos, né? Pasteur, né, esse senhor aqui que eu estava comentando com você, então ele foi o precursor, né, de um processo até hoje utilizado, né, que é a pasteurização. Se você toma leite, provavelmente você já deve ter visto na caixinha de leite. A pasteurização ela tem como princípio básico uma fervura, né? Então alcança lá aquela substância dentro da caixinha altas temperaturas, um resfriamento muito rápido, né? Um resfriamento instantâneo, na qual o líquido que está ali presente, ele não mantém contato algum com o ambiente externo. Assim, ele permanece estéril e livre do desenvolvimento microbiano. Então, Louis Pasteur ele não sabia, mas a partir desse experimento dele, além de revolucionar a medicina, como a gente comentou aqui, ele também deu grande fundamentação para a teoria da biogênese, ou seja, só é possível o surgimento da vida a partir, né, evidentemente, de outras vidas, o que confrontou bastante as ideias religiosas, né, isso daí fez com que a biologia fosse durante muito tempo uma ciência vista com maus olhos, mas essa teoria da biogênese não tem nada a ver com isso aqui, tá, pessoal? Isso aqui é algo comum quando a gente digita evolução na internet, isso aqui, ó, não tem nada a ver com a realidade, né? Isso aqui provavelmente está mais próximo à realidade do que, de fato, esse outro aqui, tá? Então a gente vai estar discutindo ao longo do nosso bimestre muito mais esse aspecto aqui de evolução, na qual um indivíduo, ou melhor, uma espécie surge a partir de especializações, a partir de aspectos necessários e ambientais, do que propriamente um processo, né, do que uma espécie mais evoluída que outra. Isso é uma teoria muito falha, não tem fundamentação científica adequada, né? Ou seja, algo que caiu por terra, tá bom, pessoal? Então, quando alguém fala assim, o homem se originou do macaco, isso não é verdade, né? Tanto os símios quanto os homos, digamos assim, numa perspectiva de gênero, eles tiveram um ancestral em comum, né? E a partir de uma divisão, um nó evolutivo, os símios foram para um lado e o homo foi para o outro. E esse ancestral em comum, ele acabou sucumbindo, né? Ou acabou se especializando nessas duas espécies diferentes. Mas esse aqui, diretamente proporcional a esse, tinha uma outra aqui, que nós iremos estudar como um nó evolutivo nesse aspecto.
tá? Eu estou tentando facilitar o máximo para você, haja vista que é um curso básico aí dentro da disciplina de ciências, tá, pessoal? Então, fique aí atento para esses detalhes, tá? Então, a origem da vida, né, ela tem uma grande diversidade de teorias. Uma delas eu acabei de mostrar para vocês, né, que o homem deriva do macaco. Isso não é uma verdade, né? Eles tiveram ancestrais, né, no plural, então, em comum. E esses ancestrais em comum, eles inevitavelmente tiveram aí diferentes condições ambientais nas quais proporcionaram, evidentemente, que a especialização de diferentes espécies, tá, pessoal? E além disso, há outras teorias, há teorias filosóficas, há teorias religiosas, né? Mas a gente foca, né, a biologia evolutiva, no caso de vocês, aí, ensino básico, vai se concentrar em algumas delas que são as mais frequentes em provas de vestibular, evidentemente, né? Porque a gente tem a finalidade aí de preparar você para o vestibular, para a vida profissional e para a vida em sociedade, tá bom, pessoal? Então, essa grande diversidade de teorias, ela é muito interessante para quem gosta e recomenda a leitura de outras, mas nós iremos focar em algumas apenas, tá? Há uma importante diferença entre o uso da palavra teoria em contextos científicos e em contextos populares, tá? Não científicos. A palavra em contexto científico, né, teoria em contexto científico, significa algo que foi testado, algo que foi revalidado, algo que foi validado, algo que tem constante busca por experimentos que são observáveis e reprodutíveis, isso é um fato que você deve levar em consideração, tá? E que são passíveis, sim, né, de contestação. Agora, quando você pensa em teorias em contextos populares, acredita-se muito, associa-se muito uma teoria a algo que se acha, né? Eu acho que o fulano de tal é mais inteligente que o outro fulano de tal. Essa é a minha teoria. Eu usei a palavra de uma maneira errada, entendeu? Aquilo que eu acho, né, é o achismo. E para a ciência, achismo não tem função, né, validade alguma. A teoria em contextos científicos, ela é testada, ela é retestada, ela é avaliada por diferentes ciências, por diferentes ângulos, por diferentes pesquisadores, e se ela não é boa, ela é de fato refutada, independente de quem tenha desenvolvido a hipótese que fundamentou ela, tá, pessoal? Então, isso é um fato importante. Quando eu falo teoria, eu estou falando em contextos científicos, porque a biologia é uma ciência, beleza? Essa é outra... O uso da palavra aqui, a gente fala depois que a aula acaba, tá? Isso aqui não tem nada a ver com a aula. E diante, né, de tudo isso, você vai perceber que nós vamos estudar na aula de hoje duas teorias, então, científicas, que são a panspermia cósmica e a evolução química. Então, de uma perspectiva aí de teorias científicas que já foram desenvolvidas para a origem da vida, há esta aqui, a panspermia cósmica. A panspermia cósmica, ela acredita basicamente que a vida na Terra se originou a partir de fragmentos de vida que proveram, né, que foram oriundos, digamos assim, do espaço. Ou seja, o espaço penetrou na Terra via, né, tendo como veículo meteoros, pedras espaciais, digamos assim, de modo geral. Então o espaço penetrou com a vida na Terra a partir de meteoros e a vida se desenvolveu na Terra, tá? Então a panspermia cósmica, ela tem essa fundamentação básica geral, na qual a origem da vida na Terra foi inicialmente oriunda, né, de fragmentos de vida espacial, né? Entretanto, os pesquisadores, eles refutaram essa teoria da panspermia cósmica. Por quê? Eles perguntaram assim, se a vida surgiu na Terra a partir de fragmentos de vida, né, oriundas do espaço, que vieram pelos meteoros, mas como essa vida surgiu no espaço? Entendeu? Então, como essa vida surgiu inicialmente no espaço para que pudesse chegar na Terra? Compreende? E não teve uma explicação plausível de como essa vida surgiu no espaço. Então, essa teoria ela foi fortemente
refutada. Outra teoria muito mais aceita é essa aqui, a da evolução química, né? Na qual ela tem como pressuposto o ambiente, né? A atmosfera, a condição climática do planeta Terra durante esse período no qual data-se, né? Acredita-se que a vida surgiu de uma perspectiva científica. Deve-se levar em consideração que o ambiente na Terra ele era muito, mas muito frequente a radiação ultravioleta, porque nós não obtínhamos naquele período, né, no planeta a camada de ozônio, então a radiação ultravioleta oriunda do Sol era muito forte, era frequente a quantidade de erupções vulcânicas, né? E era muito frequente a quantidade de chuvas associadas a descargas elétricas extremamente fortes, né, pessoal? De grande proporção mesmo, tá? Então aí você tinha alguns fatores, né, comuns àquela época. Então a radiação ultravioleta, porque não tinha camada de ozônio, uma grande quantidade de vulcões em atividade, que eram frequentemente expelida lava e calor, né, além de uma grande quantidade de chuva com descargas elétricas. Sabe-se que durante aquele período na atmosfera era muito grande a quantidade de metano, de amônia, de nitrogênio e de hidrogênio, tá, pessoal? Essas moléculas elas são consideradas moléculas essenciais para o desenvolvimento, né, de outras moléculas, tá? Por exemplo, aminoácidos, açúcares e ácidos graxos, né? Essas moléculas, então, elas eram da atmosfera, elas eram organizadas, enviadas para um grande caldo nutritivo, um grande oceano que banhava todo o planeta naquela época. Esse oceano ele era frequentemente bombardeado, aí, vamos dizer assim, né, por descargas elétricas e por uma grande quantidade de radiação ultravioleta, além, é claro, do calor dos vulcões. Essa modificação, né, oriunda da radiação ultravioleta e das descargas elétricas fazia com que esses elementos se unissem e passassem a se organizar de modo a viabilizar o surgimento de ácidos nucleicos, sendo o RNA o mais provável, tá, pessoal? O RNA a gente já estudou, a gente sabe que é um ácido ribonucleico, e também a possibilidade, né, do desenvolvimento de aminoácidos que futuramente se uniriam para a formação de cadeias polipeptídicas. Esse progresso seria evidentemente que lento, mas ao longo do período surgiriam, né, os coacervados. Os coacervados são exemplos de células extremamente simples, tá? E essas células extremamente simples, elas seriam as primeiras células, né, que surgiriam neste planeta a partir da evolução química. Mas, professor, como é que você sabe que durante aquela época tinha uma grande quantidade de radiação ultravioleta? É fato, a gente consegue datar que o surgimento da camada de ozônio ocorreu após um determinado período da evolução do planeta, tá? Nossa, professor, mas como é que você sabia que tinha chuva com descarga elétrica? Isso também foi verificado por ciência, a partir de observações de experimentos controlados que simulavam essas condições. E um dos exemplos é esse aqui, ó, que foi feito por Oparin e Haldane, né, esses dois senhores aí. Eles simularam, evidentemente, que toda a condição ambiental, só que em um laboratório. E o que aconteceu? Né? Eles obtiveram exatamente isso, ó, coacervados, né, oriundos aí desses elementos aqui, e a dúvida maior que sempre surgiu foi se os primeiros coacervados eles foram derivados de aminoácidos ou de RNA, ou seja, né, de ácido ribonucleico. Mas esse experimento aqui, ele marcou, né, a fundamentação e a consolidação da teoria da evolução química, meu caro amigo e minha cara amiga, tá? Então esse aqui é um experimento aí do Oparin e de Haldane, que posteriormente foi feito várias e várias vezes, até hoje ele é ainda refeito e o resultado ainda é
igual, tá? Fortalecendo muito essa teoria da evolução química. Mas, Vitor, uma célula para o ser humano, tem uma grande quantidade de diferença aí, né? O ser humano é um ser pluricelular, por exemplo, e de fato isso aconteceu. Sim, pessoal, você tem que lembrar que isso teve início há 4,5 bilhões de anos atrás. Não foi ontem, não foi semana passada. É 4,5 bilhões de anos atrás. É muito tempo. E esse processo, ele foi de fato lento, mas de perspectiva humana, antropológica, vamos dizer assim, o tempo cronológico é um, mas de perspectiva geológica, o tempo cronológico é outro, extremamente diferente, meu caro amigo e minha cara amiga. Entretanto, algumas dúvidas ainda surgem, tá, pessoal? Ainda mais no que diz respeito aí à formação básica, tá? É a hipótese, né? Se esses primeiros seres que surgiram, eles eram autotróficos, ou seja, eles produziam o próprio alimento, ou se eles eram heterotróficos, né? Eles tinham que consumir o alimento oriundo do ambiente. E o fato deles serem autotróficos, por exemplo, fazia com que eles pudessem ser seres quimiluminescentes, que produzissem alimentação a partir de fermentação. Eles poderiam produzir a alimentação a partir de fotorredutores, né? Ou eles também poderiam ser seres fotossintetizantes, né? O progresso disso também poderia culminar em seres heterotróficos com respiração aeróbica, porque neste momento já passava a surgir as primeiras moléculas de oxigênio no planeta. A hipótese mais aceita, né, também é a possibilidade deles terem sido seres heterotróficos, procariontes, anaeróbicos, né, com o surgimento do RNA aí, muito mais evidente, porque o RNA é uma molécula muito mais simples do que o aminoácido para formar uma cadeia polipeptídica, tá, pessoal? Então, essa daí é uma aula que você deve compreender da seguinte forma: o pensamento evolutivo, ele não ocorreu, né, de modo instantâneo, ele levou muitos anos, né? Começou com Aristóteles, 300 anos antes de Cristo, e ainda é amplamente estudada até os dias atuais, e com o advento da biologia molecular, né, o dogma da biologia molecular, ele ganhou muita força, principalmente no que diz respeito à confirmação da evolução química, tá, galera? Agora eu vou recomendar para você a leitura inicial das páginas lá, então da página 4 até a página 13, na qual vai discutir isso que eu comentei com vocês, tá, na apostila, lá no capítulo 5, e depois os exercícios aí, na página 14, 15 e 16, tá? A gente corrige na próxima aula e você já sabe, dúvidas pelo site, e-mail ou chat, o e-mail tá aqui para você, tá bom? Eu agradeço a sua atenção, foi um prazer, mas um prazer muito grande conversar com você, e eu espero encontrá-lo e encontrá-la na próxima aula, em breve e com muita saúde sempre. Forte abraço e valeu!